Olá, amigas e amigos do grupo Rita de Cássia de Estudos Espíritas. Estamos aqui para fazer mais uma palestra hoje e é um prazer poder estar aqui para a gente se comunicar dessa maneira, que é a maneira como nós temos feito as nossas palestras e sobre os temas que são importantes de serem estudados, de serem pensados, de serem conhecidos por nós e visitados por nós num momento assim tão importante como esse que nós estamos vivendo aqui no Brasil e no mundo nesse 2020. Hoje eu tenho para falar para vocês, eu quero apresentar para vocês, na verdade, um livro que é um livro que acho que todos os espíritas e espiritualistas e pessoas interessadas, inclusive, em religião, né, e no aspecto místico, seria conveniente conhecer esse livro. Esse livro aqui, essa é uma edição antiga, não sei se a edição nova, como é que está a capa da edição nova. Chama-se Mediunidade dos Santos, do professor Clóvis Tavares. O professor Clóvis Tavares, ele foi um importante líder espírita da cidade de Campos dos Goitacazes, né? Ele faleceu em 1984 e no caso, inclusive, de nossa casa, é, é muito interessante porque ele era primo da fundadora de nossa instituição, de Vera Simões. Vera Tavares Simões, né? Ele era Sebastião Clóvis Tavares. E Vera, inclusive, iniciou-se no Espiritismo com o professor Clóvis Tavares na Escola Jesus Cristo. Instituição espírita essa que funciona até hoje, e instituição essa que eu tenho a alegria de, todos os anos, ir lá em Campos de Goitacazes, fazer a palestra e estar com eles. Eles têm, inclusive, também palestras online. Há palestras online no YouTube da Escola Jesus Cristo, do professor Clóvis Tavares. Mas eu queria comentar sobre Clóvis Tavares, porque sobre essa obra especificamente dele, que é uma obra muito interessante, né? Ela é muito interessante por vários aspectos, né? Em primeiro lugar, o Clóvis ele foi um dos maiores amigos de Chico Xavier, né? Um dos maiores amigos do Chico Xavier, inclusive no meu canal no YouTube, eu pus uma entrevista com o filho de Clóvis, Flávio Tavares, que é muito meu amigo, contando coisas muito interessantes da infância dele com o pai Clóvis e com o Chico. E o Chico Xavier, ele era um médium, né? Uma pessoa com dotes espirituais extraordinários, né? É muito conhecida a psicografia do Chico Xavier, mas eu acho que tão fascinante quanto a psicografia dele era a capacidade mental que o Chico tinha, né? Quer dizer, a capacidade de viagens astrais, a capacidade de o que no Espiritismo se chama desdobramento, a capacidade dele de percepção de mundos paralelos, vamos chamar assim, que é um nome que poderíamos dar, inclusive, ao mundo espiritual, a capacidade que ele tinha de entrar nesses mundos, né, de entrar, né, nesse mundo espiritual e de conviver com esses espíritos e de ter experiências das mais lindas, das mais emocionantes, das mais humanas, e voltar, né, vamos dizer, ao corpo e lembrar-se dessas experiências. É muito bonito, são muito bonitas as histórias que o Chico tinha, essas percepções que ele tinha. E essas percepções que o Chico tinha,
e esse é o ponto da nossa palestra, né? Por isso que eu apresentei o livro, vamos conversar um pouco sobre o livro. Essas percepções que o Chico tinha, muitas vezes elas são tidas como experiências do campo espírita. Experiências que um espírita, que um médium espírita tem, ou teria, né? Mas, na verdade, quando a gente estuda um pouco e faz alguma cultura, a gente vê, assim, o quanto a história, né, e as religiões, elas estão repletas dessas experiências espirituais, dessas experiências visuais, dessas experiências para além do corpo físico. E é muito fascinante porque é como que é mesmo, quer dizer, são outros mundos que se desdobram, são outros mundos que se revelam, são outros mundos que emergem, são outros mundos que aparecem em experiências que às vezes são consideradas místicas, que às vezes são consideradas estáticas, que às vezes são consideradas mediúnicas, e há quem também considere que não é nada disso, considere que isso tudo é uma viagem no inconsciente, que isso tudo é uma projeção interna. Bom, tudo bem, também a gente respeita essas visões e essas percepções, né, compreensões sobre esse assunto, mas isso que o Espiritismo estuda como mediunidade, né, ou como experiências da alma, né, experiências anímicas, como o professor Allan Kardec denominava, isso está presente nas grandes religiões. E o professor Clóvis Tavares, nesse memorável livro, ele vem mostrar-nos as experiências estáticas dos grandes santos da Igreja Católica. Então isso aqui é muito interessante, porque nesse livro ele faz o seguinte, ele pega a vida de grandes santos da Igreja Católica, santos muito conceituados, muito reconhecidos, né? Que é São João da Cruz, Joana d'Arc, São Francisco de Assis, Teresa Neumann, São João Crisóstomo, o Cura d'Ars e outros tantos, né? Quer dizer, Teresa d'Ávila, naturalmente, que a gente vai falar do caso dela já, mas ele pega a experiência desses santos e ele tem um artifício assim que ele faz, ele é muito sagaz. Ele usa biografias que tinham o imprimatur do Vaticano, quer dizer, biografias que são consideradas autorizadas pelo Vaticano, reconhecidas as biografias para a vida dos santos, e ele pega essas biografias e ele seleciona a parte daquilo que poderíamos chamar a parte mediúnica e faz um estudo sobre a experiência desses santos a partir da classificação espírita, da classificação do professor Allan Kardec sobre a mediunidade. Então é uma coisa muito, é de uma riqueza muito grande. De uma riqueza muito grande porque ele faz um diálogo entre espiritismo e catolicismo. Ele mostra o quanto a experiência mediúnica ou a experiência anímica de expansão da alma não é algo unicamente da seara espírita, mas para além disso, mostra também como essa experiência ela está presente na vida dos grandes santos. E até ousa uma tese
dizendo que, vamos assim dizer, indicando-nos que um dos argumentos, não o único, mas um dos argumentos que faz com que alguém seja considerado santo, um dos, né? Seja, inclusive, essas suas experiências que no Espiritismo nós poderíamos denominar mediúnicas. Então ele vai partir aqui de uma coisa muito interessante, que é o seguinte, ele vai pegar as classificações mediúnicas. Então, por exemplo, ele pega aqui a clarividência, que é a capacidade de ver espíritos, mas não apenas ver espíritos, né? A clarividência é a capacidade de ver, né? Não é só espíritos que o clarividente vê. O clarividente, ele vê verdades. O clarividente, ele vê aquilo que ninguém costuma ver, aquilo que, vamos assim dizer, está oculto das pessoas. Não é só do outro mundo, não, é desse mundo também, né? Ele percebe as contradições, ele percebe os sinais das coisas, ele sabe ler a vida de um modo geral, né? O clarividente, isso significa, é a visão clara. Inclusive, o conceito de clarividência é um conceito que é antigo, vem desde antes dos gregos, desde das religiões na Babilônia, mas também não apenas, né? A gente vê, por exemplo, o evangelista João, no Apocalipse, ali ele é um vidente, ele é um clarividente, que tem as visões e transforma aquelas visões em uma obra literária espiritual. E você tem vamos dizer, outros aspectos da clarividência. Por exemplo, um poeta como foi Arthur Rimbaud, do século XIX, ele dizia: é preciso se fazer vidente para ser poeta. Quer dizer, é preciso enxergar nas entranhas e ver a contradição para poder ser poeta, né? Então, Clovis pega, por exemplo, a clarividência e ele vai mostrar o como alguns santos católicos se enquadrariam, muitos santos católicos se enquadrariam nesse conceito de vidência espírita, né? Margarida de Cortona, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. Mas aí tem uma coisa muito interessante, porque não é a questão de você ler, entende? Não é uma questão de você você ter a capacidade de enxergar, né? De ver, mas é a questão de você decifrar o que você está vendo, você entender qual é a mensagem que tem naquela visão, né? De você, inclusive, não só decifrar, ver, entender, captar, quer dizer, são vários estágios, né? Você capta, você então apreende a mensagem, e depois de você apreender a mensagem, você, muitas vezes, né, a transmite. São etapas diferentes, né? Como um poeta, a mesma coisa. Mas no caso dos grandes místicos, você a transmite. Como você narra aquilo que é de outro mundo. E de outro mundo no sentido assim, cuja relação com a matéria é diferente, cuja relação corporal é diferente, cuja relação de luminosidade é diferente, sabe? Cuja relação olfativa, porque muitas vezes é acompanhado de percepções olfativas, é diferente. Como é que você faz? Como é que você transmite isso? E muitos santos da Igreja Católica, que foram santos, também escritores literários, tiveram esta capacidade, dessa
transmissão desse mundo. É o caso de Teresa d'Ávila, que nós estamos falando aqui. A obra de Teresa d'Ávila é uma obra repleta das suas visões, das suas experiências, né, e das suas percepções. Santa Brígida, ele fala de Santa Brígida, que também é muito interessante, a Santa Brígida, os casos de percepção visual de Santa Brígida são realmente incríveis. E o professor Clóvis também, ele junta isso tudo com também experiências, né, que Chico Xavier, Ivone Pereira, que foi uma grande médium espírita, que também tinha muitas dessas experiências visuais, estáticas. Na Igreja Católica eles chamam experiências estáticas, né? Mas nós poderíamos chamar mediúnicas ou anímicas, né? Santa Margarida Maria Alacoque, que também foi uma santa maravilhosa, né? A santa que contribuiu, tinha êxtases incríveis. Dom Bosco. Bom, enfim, o fato é que existe na história desses santos, né, e que Clóvis vai trazer também não apenas a vidência, a clareaudiência, que é a capacidade de escuta, né, a capacidade de falar em outras línguas, a capacidade do sonho, né, das revelações por sonho. O fato de que esses santos da Igreja Católica tinham essa experiência e são reconhecidos como santos, né? Eu acho que é um ponto de extrema pesquisa e de interesse para o espírita. Porque, por exemplo, Santa Teresa d'Ávila, no memorável livro dela, Castelo de uma Alma, né? Ela ensina exercícios, vamos chamar de exercícios, acho que a palavra não é muito boa, mas ela ensina como que você vai tendo essas percepções. Como que você vai sensibilizando a sua alma para ter essas percepções. O que no Espiritismo você poderia até chamar como você desenvolver sua mediunidade. Mas no caso de Santa Teresa d'Ávila é uma coisa mais profunda, né? Porque não é uma questão de entender a mediunidade como uma técnica, ou como simplesmente um dispositivo que você trabalha, né? É você entender essa percepção para a tua sensibilidade de alma, para você ter contato com outras vidas e outras vidas abundantes, você ter contato com outras experiências, você ter contato, bom, vamos dizer, com outros seres, outros espíritos, né, de maior elevação que a sua, que te possam ajudar a você atravessar essa vida. E esse deserto que muitas vezes a gente se encontra na vida, esse deserto de não entender, de não saber, de não sentir até, de não sentir, de não saber explicar, de se assombrar com as coisas que estão acontecendo. Quer dizer, então é uma experiência, a de Teresa d'Ávila, né? Ela tem ensinamentos que são de uma riqueza para o espírita, inclusive, e o não espírita, e o católico, e o protestante que seja aberto para isso, e, bom, enfim, qualquer pessoa, de como você usar essas possibilidades espirituais para além de elas serem apenas um recado do além ou uma comunicação do além. Não, como isso se transforma num exercício
de autossensibilização e até diria no exercício de autoconhecimento, de autopercepção sobre si, claro, auto, mas também sobre o seu entorno. Quer dizer, esse caráter que os verdadeiramente médiuns têm, por isso eu falei tanto do clarividente, esse caráter de poder enxergar as coisas. E nós estamos numa travessia, num momento do nosso país e do nosso mundo em que é preciso se fazer vidente, como diz Rimbaud, né? É preciso olhar, é preciso enxergar, é preciso tentar entender, é preciso, inclusive vai ser preciso superar esta realidade que está dada, está posta, está colocada. Vai ser preciso. E você só supera a realidade, e você só tem um outro mundo, e você só tem uma outra esperança, e você só tem um outro castelo construído, quer dizer, uma outra possibilidade, um outro mundo como queremos, se você enxerga esse mundo, se você vê esse mundo, se você se dedica a entender esse mundo. Mesmo não entendendo, eu acho que isso aqui tem uma contradição aí muito bonita. Mesmo não entendendo, mesmo não sabendo bem exatamente qual é o sentido no curto prazo, mesmo às vezes perdendo a esperança, mas com a disposição de ver, com a disposição de enxergar. E eu acho que o livro de Clovis, Mediunidade dos Santos, vocês podem procurar, que tem para vender, Clovis Tavares, é um livro que nos ajuda a enfrentar a realidade. É engraçado porque há muitos críticos que acham que, críticos da religião, que acham que mediunidade, experiências extrafísicas, extrasensoriais, que isso tudo seria uma maneira que nós, humanos, temos de nos alienar. Isso tudo numa crítica ateísta, típica do século XIX, seria uma forma de nós nos alienarmos. Ou, bom, podemos passar para a psicanálise. Isso seria uma ilusão infantil, que no fundo também é uma forma de não enfrentar o real, né? Isso seria uma maneira de nós negarmos a realidade. Mas, no que pese essa crítica, que também é um assunto que não dá para falar aqui, porque é um assunto enorme, né? Não, eu acho que a religião, ela não... Uma religião, vamos dizer, vou reformular a frase. Uma religião que nos tire da realidade é uma religião fraca. É uma religião que nos aliena. É uma religião que não nos liga com Deus. No caso da palavra religião, na hipótese que religião significa religar-se a Deus, né? No sentido monoteísta. Mas, não, uma religião
e uma experiência espiritual e mediúnica, e a vida dos santos é isso, né? Ela é validada não pela experiência onírica, ou visual, ou auditiva em si. Ela tem um grande valor, ela é validada, vamos assim dizer, do ponto de vista da religião, pelo quanto aquilo torna potente a alma, pelo quanto aquelas experiências te tornam mais humano para perceber a vida e o entorno. O quanto essas experiências, elas não são experiências mecânicas, mas ao contrário, elas são experiências que, se por um lado podem nos elevar, por outro lado, nos aterram também. Por outro lado, nos faz entender o humano, nos faz ter sensibilidade diante das coisas e dos enormes desafios humanos que estão colocados. Então, os grandes santos, o professor Clóvis Tavares mostra aqui, inclusive nesse livro, eles não são santos apenas, eu lembro que eu falei no começo do vídeo, não são apenas por causa das experiências que eles têm, mas eles são grandes por conta, grandes entre os humanos, né? Por conta da capacidade que eles tiveram de, uma vez tendo essas experiências, transformá-las, absorvê-las melhor em realidade humana, em sensibilidade humana. Então, um médium, agora falando do ponto de vista espírita, um médium que não esteja atento, um médium que não esteja perceptivo, sensível ao complexo momento que nós estamos vivendo, eu diria uma expressão, ele é um médium, ele é um fraco médium. Porque se a mediunidade dele não serve para ele se humanizar, se a mediunidade dele não serve para ele perceber os destinos de uma nação, de um mundo, de um grupo, que mediunidade é essa? Que vidência é essa? Que vidência é essa? Ele está vendo o quê? Aí sim, cabe a crítica da alienação. Ele está vendo fantasias mentais. Ele está vendo o que ele quer ver. Ele está vendo o que na fantasia intelectual dele é bonito. Mas lembremos-nos que esses santos aqui que o professor Clóvis fala, e também vamos nos lembrar de Chico Xavier, eles eram pessoas nesta terra, lidando com esta vida, lidando com estes problemas, lidando com estas circunstâncias históricas. Então, a mediunidade, não é? A experiência extrafísica, ela tem finalidade na medida em que isso te faz mais humano. E em te fazendo mais humano, o teu entorno é mais humano. Eu digo isso porque eu acho que é possível nós estudarmos a mediunidade apenas pelo lado fenomenológico, vamos dizer assim, né? Claro que é possível. Mas é um apequenamento da mediunidade, na minha compreensão. É um apequenamento, porque
Se a mediunidade, aí que se fala nos evangelhos, né? Se não produz bons frutos, quer dizer, se o ser vidente, o ser audiente, não te faz ver mais nem ouvir mais, não te faz mudar a tua visão sobre as coisas, não te faz deixar de pensar o que você pensa sobre todos os assuntos, quer dizer, não te modifica, essas percepções e o contato com as percepções espirituais, e bom, podemos até falar do sagrado, elas são percepções que a gente vê na vida dos santos, né? Por exemplo, Teresa d'Ávila e São Francisco de Assis, nesses dois, né? Elas são experiências duras. Elas são lindas porque você tem visões de uma grandeza extraordinária, né? De uma beleza, mas elas são duras porque elas mostram também o humano. Então elas são duras porque elas te contestam, porque elas te confrontam, porque elas te tiram das tuas certezas, elas te tiram do teu lugar de estabilidade, do teu lugar comum, do teu discurso pronto, elas te botam em outro ponto. E isso é maravilhoso. Mas é claro que é preciso ousar, né? É preciso querer sair desse lugar. É preciso querer enxergar, é preciso querer ver, é preciso querer entender, é preciso querer escutar. É preciso querer deixar a si mesmo um pouco para olhar assim, mas espera aí, será que é isso mesmo que eu estou pensando? Será que as coisas são dessa maneira? Será que os meus juízos não estão equivocados? Será que as coisas podem ser diferentes? E por que elas não são? Quer dizer, elas te tornam essas experiências, quando vividas na sua integralidade, seres humanos melhores. E te tiram da alienação. E te botam no mundo real. Porque a partir disso, você tem um mundo para lidar. Porque você continua no mundo, não é isso? Quem é casado, quem não é casado não é casado, tem que arrumar a casa, tem que trabalhar, tem que isso, tem filho pequeno, tem mãe para tomar conta, ou então é você que é tomado conta, ou então, quer dizer, tem que fazer supermercado, tem isso. E isso é muito bonito, porque não é só lá no inefável, não. Você vai no inefável, sorve aquilo e vem para o mundo. E vive no mundo. É nesse mundo mesmo que dói a coluna, é nesse mundo mesmo. Tem que cortar o cabelo, que tem pandemia, que tem vírus, tem que usar máscara. Nesse mundo real. Real. Então, eu sugiro a vocês essa leitura. A leitura do livro Mediunidade dos Santos, do professor Clóvis Tavares. Porque acho que nós estamos precisando demais, 1000 vezes demais, né? Estamos precisando muito, tanto do desenvolvimento, do exercício
de sair um pouco desse mundo, de ter outras percepções, sair um pouco do peso que são essas coisas, ver outras coisas, outras realidades espirituais, para depois voltar para esse mundo e lidar com esse mundo, e existir nesse mundo. Está faltando sensibilidade no nosso mundo. Está faltando, eu não diria nem empatia, está faltando vidência, no sentido de ver, enxergar, olhar, perceber. Veja, larga os seus futricos, larga as tuas argumentações, larga o que você já conhece, o que você já sabe, o que você já fala, o seu discursinho sobre você mesmo, sobre a sua história, sobre a sua vida, sobre o seu drama. Vê um pouco. Vamos ver um pouco. Vamos olhar um pouco. Vamos ver que lugar é esse que nós estamos. Que país é esse? Que problemas são esses? Que mundo é esse? Que cotidiano é esse? Que família é essa? O que eu sou? O que eu defendo? O quanto eu me contradigo? Então, vamos largar a historinha um pouquinho, a nossa historinha, o nosso discurso, a nossa autoexplicação, o nosso entendimentozinho. Vamos olhar. Vamos ser videntes. Porque muita gente quer ser vidente, médium vidente. Mas vai ser médium vidente como se não consegue nem ver a realidade que está. Então, acho que nos está faltando sensibilidade. Acho que nos está faltando sensibilidade. Vamos desenvolvê-la? Com certeza, nós que queiramos desenvolvê-la, seremos os primeiros a nos beneficiar. Muito obrigado.